Fala pessoal, eu sou o Yuri Camilo do projeto Entrevistador Forense, passando aqui novamente com vocês para trazer aquela temática de treinamento sobre entrevista investigativa. E eu não queria ficar nesse vídeo sozinho, estou trazendo aqui novamente o Colton Sil, ex-agente do FBI, ex-diretor do RIG, do Grupo de Detentos de Alto Valor, e para ele falar um pouquinho com vocês como que foi a dinâmica dele e a mudança de mindset dele sobre a condução de entrevistas investigativas. Então, fiquem com o Colton Sil, daqui a pouco eu volto para complementar as informações. Um abraço. So how does that bring you? Because I know you through the interviewing world. I know you through the HIG. Yeah. So can you bring me full circle to how you went from Nigeria to becoming one of the lead, to actually the director of the HIG, which is one of the director lead, of training yes. for the HIG. Yeah. If we go back to Alaska, I'd been in the Bureau about 2 weeks and hadn't had a real case of my own yet. And finally I get assigned one, and it's a kidnapping. And I'm like, cool. And I have no idea why you're assigning me a kidnapping because I'm brand new and I have no idea what I'm doing, but all right. And they thought it was a parental kidnapping, like dad just ran off with the kid, but it was the father who kidnapped the girl, except the girl had never met her father, right? So it was a little more than a parental kidnapping. So I jump into my car, go up to interview the mom, and get a lot of good stuff about, what happened, how he took her out of school and all the technical of that. That was going well. And then I asked her about the father and about her relationship with the father. And she basically shut down and said, it's not relevant. I don't want to talk about him. I'm like, but I need to talk about him because I need to know about him so I can find your daughter, right? So if you think about it, she should have motivation, or from my perspective, should have motivation to want to tell me this so that I can get her daughter back. But from her perspective, she was going to have to talk about her past, which was like drugs and sex and abuse and a lot of other stuff that she didn't want to talk about. And I did nothing to help her want to talk about that, right? I was just doing what I'd been trained to do, be the FBI agent, come in and get the facts and information, be in charge of this conversation, run it, get what I need. So I wasn't recognizing everything that was going on within her. And I figured that out and finally brought her around and kind of fixed it, but it took a lot more effort than it should have. And so that moment, realizing that what I'd been taught to do had a completely negative effect on somebody who generally should be motivated to work with us, I was like, something's wrong here. And so that's what got me started on the whole interviewing thing, is trying to understand the psychology behind all of that. This was 20 some years ago, so there wasn't very much at the time, but started talking to psychologists and people to at least learn what I could. I actually started getting much better at interviewing in Anchorage. A few years after that, got a guy his brother had actually killed a girl, but he helped dispose of the body. And we arrested them on white-collar crime charges because we didn't have enough evidence on the homicide. I sat down and talked to him. And rather than trying to convince him or something to talk to me, I just asked him about himself and his life and all this. Within 30 minutes, he said, I'll tell you where she is. Right? So I was like, okay, now I have a feeling what does work better, but I still don't know why. And so continue fast forwarding, got on the flight team. My first stop on the flight team was Pakistan. And it was primarily to do interviews of people who were in Pakistani custody. What year is this? 2011 and 12. Okay. So now I'm interviewing terrorists, people who have a definite reason not to want to talk to me or share information, and different cultural stuff going on. So now me and some other guys on the flight team really started to dive into this and what science is there behind interviewing, because kind of getting that everything we've been taught just backfires every single time. And what are we taught? Taught that we have to be in control, right? We dictate everything that happens in that interview. Right. If somebody's lying to us, cut it off aggressively, that kind of stuff. Don't let them finish the lie. Were you taught that? Yeah. Stop it. Right? Stop them before they actually say the lie. Yep. Why do they teach us not to let them finish the lie? I think it's primarily to do with the being in control thing again, right? I'm going to dictate what you're going to tell me versus letting them, you don't have to accept the lie, but let them just finish it. And then redirect the conversation a little bit to just move away from that, but not trying to cut them off, because the second you cut them off, you create resistance, right? If I interrupt you, you're going to be like, what's wrong with you, right? So don't create that resistance. Just let it go.
and move on, and then you can come back to it. What did you end up learning that stuff, like the being in control, cutting people off, owning the room, like it wasn't working? It wasn't working because, right, if I'm trying to own the room and be in control, and they're doing the same thing, what kind of conversation are we going to have? Not a good one. Not a very productive one, right? No. We're just going to be fighting over who's in control of this conversation, where it's going to go. I learned that if you take your foot off the gas and back off a little bit, let them be in control for a while. Let them go where they want to go, right? Because I don't know where they want to go. Maybe I'm going to learn something on that, and often have learned some pretty surprising stuff when I let that happen. Let them go where they want to go, but we can still change the dynamic later when I need to drive it in a certain direction. Now I can take some control, but if I've let them have their turn, it's more likely they'll then give me my turn, right? But if we're both here, we're just going to fight the whole time, right? And there's the opposite of that. If neither want to be in control, then I've seen that in a lot of interviews, then you just have inertia in a terrible interview. It's quiet. Yeah. Legal, pessoal. Voltando aqui, bem bacana, né, esses comentários do Colton Seal. E eu queria trazer para vocês aqui 3 lições fundamentais que a gente resgata dos comentários do Colton Seal. O primeiro deles, pessoal, uma fala dele que me chamou muita atenção, é que a forma como nós somos treinados, ela pode ter um efeito negativo no nosso entrevistado, ou seja, o nosso comportamento pode ter um efeito sobre como as pessoas nos veem. Isso é muito importante durante as entrevistas. Então, se atentem para isso, né? Como que vocês estão passando o comportamento? E aqui eu estou falando verbal e até não verbal também. Como que vocês estão se portando durante a entrevista? O segundo ponto, bem legal, que o Colton Seal traz, é que nós fomos ensinados a não deixar a pessoa mentir. Isso é de fato. Eu já escutei em treinamentos que eu já participei de que, olha, a pessoa está mentindo, interrompa, ou seja, breque as objeções e negações. Isso vem muito de uma metodologia muito criticada e discutida, que é o método Reed, né, dos Estados Unidos, de entrevista investigativa, ou seja, de brecar objeções e negações. E o Colton Seal viu, né, que isso é uma forma equivocada da gente tratar as entrevistas, né, ou seja, não deixar a pessoa mentir de fato, né, concluir o raciocínio. Eu sempre digo isso nos meus treinamentos, né? Deixa o seu entrevistado falar, deixa ele concluir o raciocínio. Mesmo que seja um raciocínio enganoso, fantasioso, mas deixa ele concluir o raciocínio, deixa ele trazer a informação, porque alguma situação você vai tirar de proveito daquela informação que está sendo trazida, mesmo que seja uma informação fictícia. Então, é bem legal isso, por quê? Porque você não cria uma resistência, ou seja, você não quebra o rapport, você não quebra aquela empatia que está sendo criada, você eventualmente brecando, né, ou interrompendo o seu entrevistado quando eventualmente ele está mentindo, ou seja, mesmo que seja uma informação enganosa. Beleza, pessoal? Isso é bem interessante. O terceiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é, por exemplo, como lidar e entrevistar com pessoas que não querem falar conosco, né? A maioria das pessoas que são entrevistadas, principalmente suspeitos, e as pessoas, meus colegas do setor público, sabem muito bem disso, né? Suspeitos, né, que são conduzidos à delegacia, ou até pessoas no setor corporativo, ali denunciados, investigados, eles não querem falar conosco, eles não querem estar ali naquele ambiente conosco. E o que a gente faz, né? Uma saída que o Colton Seal traz ali para a gente, né, das vivências dele prática, é que uma opção é você parar com aquela briga de ego com o entrevistado, no sentido de manter o controle da entrevista. Nós somos treinados também, né, como entrevistadores, o entrevistador ou os entrevistadores, eles devem manter o controle da entrevista. Então é bem legal isso, porque a gente muda um pouco esse mindset no sentido de deixa o entrevistado controlar um pouco a entrevista, deixa ver até onde que ele vai naquele procedimento, naquela lógica dele, ou seja, deixa ele assumir o controle por algum tempo e depois você retoma esse controle da entrevista aos poucos. Por quê? Porque ele, direcionando a entrevista para onde ele quer, podem surgir pontos de atenção, pontos de interesse também, para que você conclua a entrevista de uma forma muito ampla e satisfatória. Então,
é muito legal esse ponto que o Colton Seal diz, de você não ficar com aquela jogo de empurra ou aquela quebra de braço com o seu entrevistado. Ou seja, eu sempre digo nos meus treinamentos que a entrevista é um bate-papo, ela é uma troca de ideias, é uma troca de informação. Então não faz sentido nenhum você ficar naquela quebra de braços com o seu entrevistado, justamente porque você vai trazer uma resistência, vai quebrar a empatia, vai dificultar o rapport e não vai coletar as informações que você pretende ali naquele processo. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Achei bem legal esse trechinho da entrevista do Colton Seal e queria trazer para vocês. E muito do que o Colton Seal fala ali, pessoal, nada mais é do que a técnica de observação interpessoal baseada em rapport, a Orbit, é chamada de Orbit, e muito do que ele trouxe ali, né, dos insights, né, do mindset dele sobre entrevista, com certeza tem traços muito fortes da Orbit, da técnica de observação interpessoal baseada em rapport. Beleza, pessoal? Eu sou o Lírio Camilo, do projeto Entrevistador Forense, fechando esse vídeo aqui. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.